Oh, yeah. Quando chego na pitanga, certeza tenho que em casa eu já cheguei. Vou passear no campo da manga. Lembro do caquende em cujas águas eu me banhei. Da faceira e tororó eu vejo a pedra da baleia e o santuário de Oxum, Mãe Aziritobosi. Subindo a levada, vejo o ilê de Gaiacu. Esse é o Big Ben, cachoeira. Cachoeira, foi de Luanda que entendi sua ancestralidade. Olhem pra mim, sou de cachoeira. Penso, canto, falo na sua liberdade. Bom dia. E aí? Seu Matheus aqui cantando para a gente. Hoje, dia 2 de junho. Bem-vindas quem está chegando hoje. Generosamente ficou esperando a gente chegar até esse ponto para poder entrar no encontro, no grupo. Então, ninguém está atrasado, ninguém está adiantado, estamos todo mundo aqui junto. Ah, hoje é dia 3, olha só, aqui no meu computador diz dia 2. 3 de junho, é isso aí. Então, vamos fazer vamos dar uma arrumada na casa hoje, assim, criar um encontro bem equânime, onde todos esses conceitos, caminhos, maneira de colocar as coisas, talvez se elas ficarem mais acessíveis, mais esclarecidas, a gente caminha melhor juntos. Então, vou trazer alguns conceitos, alguns princípios e termos para a gente poder desenvolver, deixar eles mais assentados, acessíveis, e aí, se tiver algum outro que eu não estou colocando aqui e alguém quiser trazer para desenvolver, alguém já fez alguma pergunta lá no grupo e vou contemplá-la aqui, mas qualquer outra questão pode trazer, que a gente vai, por acaso, em ordem aqui para poder seguir edificando
um processo transmutador, porque quando a gente faz um movimento de mudança, de transformação, de transmutação, ele não depende, quando a gente muda de era, por exemplo, não depende, não é um castigo. Então a gente pode dizer, puxa, eu fiz tudo certo até agora e vou mudar de era, ou fiz tudo errado até agora, então é por isso que vai mudar de era. Não, a era muda porque é um ciclo e a gente, nesse artifício, parece que a gente está vivendo esse ciclo dessa mudança de era. E mesmo que a gente tenha feito tudo certo até agora, a era vai mudar. Mesmo que a gente tenha feito tudo errado, a era vai mudar. A diferença é como é que a gente faz essa travessia. O que a gente fez até agora mostra ou nos coloca de uma certa maneira nessa travessia e poderia ser de outra maneira. Então, por isso que a gente não pode se sentir desqualificado por ter que mudar. A mudança está aí e a gente tem que mudar. E mesmo que a gente tenha feito tudo direitinho. Mas tem coisas que a gente não fez nada direitinho, que é sustentar um sistema patriarcal, que é um sistema antivida, que é um sistema que fere princípios da vida, e sustentar também uma mente dualista que vive uma ilusão de separação que também fere a potência da vida. Então, vamos começar a trazer esses termos, destrinchar um pouquinho e aí a gente segue. Talvez vamos começar então por aí, polaridade, né? Polaridade é uma condição da vida. Então, se tem uma unidade e não existe mais nada além daquela unidade, não existe diferenciação, a vida pode existir, mas ela vai existir sem nem saber que existe. Me lembro uma história uma vez acho que foi a Cuca que contou o planeta vermelho, tudo é vermelho, as pessoas são vermelhas, as roupas são vermelhas, as casas, é tudo vermelho, e você chega lá e fala, por que tudo é vermelho? E vão perguntar, mas o que é vermelho? Né? Não é isso, Cuca? Então, sem a polaridade, vai existir o vermelho, eu nem sei o que é vermelho. Sem a polaridade não tem a diferenciação, e sem a diferenciação não tem esse modo de vida que a gente conhece. Então, para esse modo de vida que a gente experiencia, a polaridade ela é inerente, ela existe. Essa polaridade, ela pode ser dualista, ela pode ser de várias maneiras. Aqui a gente está trabalhando com 2 caminhos, ela pode ser dualista e pode ser paradoxal. Quando ela é dualista, eu reconheço que existe um ou outro. Ou eu reconheço, na polaridade dualista, minha mente funciona assim. Eu vejo alguma coisa errada acontecendo e eu vou lá e faço certo. A mente dualista funciona assim. Eu vejo uma coisa errada e eu vou lá e faço certo. Vamos ver isso aí, como é que é. Eu vou dar um exemplo aqui. Digamos que a gente vê 2 crianças brigando, uma batendo na outra. Tá errado, né? Então, o que a mente dualista faz? Eu vou lá fazer o certo. E qual é o certo? Quando eu vejo 2 crianças brigando, uma batendo na outra. Para a gente ver isso, qual é o certo, vamos pensar. O que é que eu estou vendo? Por que é errado uma criança bater na outra? Qual é o conceito que a gente tem? E traga uma palavra, alguém traga uma palavra. Por que é errado uma criança bater na outra? Está acontecendo o que ali de errado? Está acontecendo Alguém traz aí uma palavra só para violência. A gente seguir nesse exemplo. Uma violência, muito bem. Está acontecendo uma violência, então violência está errada. Alguém escreveu violência, invasão, agressão, está errado. Né? Um equívoco, então está errado. Aí eu vou lá e vou fazer a coisa certa. Aí vão ter várias etapas de fazer a coisa certa, porque se eu quero fazer a coisa certa, eu vou lá, digamos, um adulto consciente, amoroso, afetivo, vai lá e vai fazer o quê? Vai explicar, vai conversar com essa criança. Aí digamos que aquela criança está tomada de uma fúria, de uma raiva tão violenta que ela
não aceita, ela vai e continua querendo bater, e continua agressiva, continua violenta, continua na invasão, continua no equívoco. Então não deu certo explicar para a criança, então eu vou negociar. Olha, faz o seguinte, o que você quer? Se você não bater, eu vou ouvir o que você quer, vai ficar mais fácil de você ser atendido, então eu vou negociar, eu vou oferecer, eu vou dizer para ela que se ela me escutar, ela vai ter o que ela quer. Mas ela está furiosa, aquela criança, e ela continua naquela violência dela, e aí a gente vai perdendo argumento, e aí a gente ameaça. Olha, é o seguinte, se não parar de bater, e aí a gente dá a condenação. E mesmo assim aquela criança continua, e aí nos resta o quê, né? Nos resta bater na criança, nos resta segurar a criança violentamente, nos resta explodir. Então, quando eu vejo uma coisa errada e eu faço certo, eu carrego comigo o que eu estou vendo de errado. Na mente, na polaridade paradoxal, ela está mostrando como é que faz. Ela faz assim, ó, tira o videogame, tá? Se você não parar de bater, eu te viro. Exatamente. Chega uma hora que a gente apela e a gente vai se equivocar, a gente vai invadir, a gente vai agir de violência. Aí a opção não seria deixar as crianças irem até o limite delas, deixarem elas sem apoio, e elas fazem o que elas querem e pagam a consequência por isso, que aí é um desleixo, né? Uma falta de cuidado. Então, eu vi essa situação e na mente paradoxal, quando eu vejo o errado, eu reconheço o errado em mim. Então eu trago esses termos que vocês trouxeram, ó, que está acontecendo aqui é uma violência, é uma invasão, é um equívoco, e eu trago isso para mim. Tem violência em mim, tem invasão em mim, tem equívoco em mim. Semelhante cura semelhante, já dizia a homeopatia. Ainda diz, né? Então, quando na mente polarizada, paradoxal, eu trago para mim, reconheço em mim, aceito que tem. Aceitar não é resignar, aceitar é reconhecer que aquilo tem em mim. E quando eu trago isso à luz, eu trago essa violência, eu trago esse reconhecimento, esse equívoco, e trago ela à luz, acontece uma coisa muito própria da existência, que é, quando vem isso à luz, isso se transforma. Com a nossa mente dualista tão ativa, a gente dá uma ajuda para isso se transformar, porque com a nossa mente, como a mente está muito presente, a gente traz o reconhecimento que está dentro da gente, essa violência, esse equívoco, essa invasão, e ela me coloca a fazer o oposto. E fazendo o oposto, eu sustento a violência. Então, a gente faz aquele trabalho que a gente vem fazendo de espelhamento, de integração, de desintegração da coisa, para que, no fim, se eu só observasse, se eu tivesse a prática de simplesmente observar a violência que eu reconheci em mim, ela se transforma. Mas se a gente não tem essa prática, a gente faz toda aquele exercício, né, de reconhecer que uma coisa é dependente da outra. Mas digamos que eu tenho capacidade de observar, sem julgar, sem qualificar, sem classificar, aquilo que eu estou observando se transforma. Então, quando eu volto e olho para a situação daquelas duas crianças, eu vou ter uma atitude que não é nem violenta, nem invasiva, nem equívoca. E eu não sei qual vai ser a minha ação, porque a ação vai surgir, vai emergir, vai coemerger da situação. Essa é a capacidade do ser vivo.
de criar a situação, de ter uma vida que emerge a cada situação. Então, com a mente paradoxal é aquela que reconhece um campo vibracional, que quando acontece alguma coisa, quem está vendo aquilo participa do que acontece. E quando eu integro aquilo em mim, quando eu curo aquilo em mim, quando eu reconheço, observo, transmuto, desloco, quando eu faço o movimento daquilo dentro de mim, aquilo abre um campo vazio e desse campo vazio emerge uma experiência de vida conectada. E aí, nessa polaridade, eu consigo voltar para a relação sem repetir, sem sustentar aquilo que estava acontecendo. O Alexandre escreve: para o semelhante que apoia a possibilidade de cura para o semelhante, exatamente. Aí a Janaína pergunta, né, se esse movimento antirracismo fortalece o racismo. Movimento antifascista fortalece o fascismo. Então, é delicado isso, né? Porque sim, mas também é necessário para se tornar desnecessário. Porque o que o movimento antirracismo e antifascista faz? Trazer à tona o racismo e o fascismo. A gente está em épocas agora, como a gente está correndo atrás do tempo perdido, das distrações todas, a gente está em tempos que está vindo tudo à tona. Então, não são novidades, não são coisas que estão acontecendo agora. Está tudo vindo à tona. E um movimento antifascismo, antirracista, traz isso à tona. O problema é quando isso vier à tona, eu achar que isso está fora de mim. Essa é a questão, porque aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer o certo e vou manter o errado. Quando eu reconheço, quando isso vem à tona, eu reconheço em mim o fascismo, em mim o racismo, mesmo que seja um fascismo e um racismo muito sutil, muito diferente do crime, né, do fascismo e do racismo, mas seja um racismo e um fascismo que inclusive me sustenta ser antifascista. Então eu ponho na sombra o meu racismo. Por exemplo, toda inclusão pressupõe que há exclusão, porque de alguma maneira eu excluo, agora eu vou trabalhar para incluir. Porque se eu não excluir, eu não preciso incluir, porque não existe essa exclusão. Logo, não vai precisar ter a inclusão e o que vai acontecer é o encontro. Então, ele é necessário, esse movimento antirracismo, nessa perspectiva, o antifascismo, ele é necessário para vir à tona. Mas a gente, como o seu Mateus Aleluia canta nessa música que eu pus de introdução, a gente não está falando dos homens, das mulheres lá de fora, a gente está falando desses homens e mulheres que estão aqui. Então, o movimento não é o problema é a gente achar que a gente não pertence a esse movimento, seja do lado do bem ou do mal. E se eu estou do lado do bem, eu estou na dualidade, sustentando o lado do mal, que é o que eu estou querendo lutar contra. Me dá motivo para ser do bem, então eu preciso do mal. Quer ver? Vamos olhar para isso. Olha, eu tenho uma mão aqui, e essa mão ela só existe porque tem uma não mão aqui. Olha só, todos os espaços vazios entre os meus dedos, né? Porque se tivesse nascido aqui uma matéria inteira, eu não teria mão, não teria dedos, né? Eu teria uma massa aqui. Mas não, eu tenho um monte de não mão para poder existir uma mão. Quem é da época do negativo, do filme, né? Quando a gente tirava foto e mandava revelar, vinha o negativo e o positivo. E o negativo é tudo aquilo que não era o positivo, e o positivo é tudo aquilo que não é o negativo, mas eu vejo os dois, no negativo e no positivo. Eu vejo as duas imagens lá, como aqui. Então eu posso desenhar uma mão fazendo contorno, tudo que ela não é, ou eu posso fazer uma mão fazendo a massa, tudo que ela aparentemente é. E os dois, eu vou dizer, é a mão. Faz só o contorno da mão e mostra para qualquer criança o que é isso. Vai falar, é uma mão. Faz o desenho da mão e mostra para qualquer criança o que é isso. É uma mão. A mão é o que ela é e a mão é o que ela não é. Lindo, né?
Então, a vida surge a vida ela surge junto com com o que não é. Isso é a polaridade, né? Surge o que é, eliminando tudo que não é. Só que eliminando tudo que não é pondo para fora, tirando para fora, é compondo. Vem junto, se mantém junto. Tudo que eu não sou tem que estar o tempo todo com tudo que eu sou para eu ser. Então, quando eu sustento a polaridade dualista, tudo aquilo que eu não sou precisa estar presente para tudo aquilo que eu sou continuar existindo. Então, se eu não sou uma pessoa racista, se eu sou uma pessoa antirracismo, precisa existir o racismo para o meu antirracismo existir. E quando a gente integra isso, não existe mais o racismo, logo não existe o antirracismo. E integrar isso, antes de mais nada, tem que ser em nós. Tem que ser em quem percebe, quem ouve, não tem que ser em quem está vivendo a história. Então, está ali a pessoa vivendo o racismo, e eu vou lá para a pessoa e falo, olha, por que você não integra esse racismo para você parar de viver? Quem está vendo o racismo sou eu. Antes de mais nada, sou eu que tenho que integrar. Porque se eu integro isso em mim, quando eu vejo uma cena, eu vejo um movimento muito mais amplo, eu vejo uma ação muito mais eficiente, porque muito mais paradoxal, onde eu não elimino um lado nem o outro. E aonde se integra e se desintegra tudo. Então, a minha ação vai ser outra, não vai ser uma ação anti, vai ser uma ação a favor. E a favor da unidade, e não da separação, e não da ilusão de que ali está acontecendo uma coisa ou outra coisa, né? Eu elimino agora você que é racista para ficar com esse que é a vítima do racismo. E aí eu continuo e só inverto o racismo, né? Claro que tem todas essas possibilidades e tudo isso é processo, mas uma hora a gente vai precisar reconhecer que é muito importante que tudo venha à tona, mas é muito importante a gente se colocar no centro de tudo que está vindo à tona, não no centro como se a gente fosse mais importante, né? Mas no centro, sabendo que a gente também alimenta tudo isso, né? Como responsável. Que outros termos, né? Alguém quer trazer algum outro termo que eu venho usando para a gente fazer um mergulho sobre eles, né? Por exemplo, singularidade. Singularidade, o que é a singularidade? Como é que vai ter a singularidade no mundo comum? Então, todo mundo ali é singular e tem um mundo comum onde a gente vai viver junto, né? Vai se posicionar com, vai compor, vai se posicionar com. Então, onde é que fica, né, a singularidade num campo onde está todo mundo convivendo? Aonde vão surgir as diferenças, né? A gente pode dar um exemplo com o corpo orgânico. Então, cada órgão meu é singular. Cada órgão meu tem uma experiência diferente com todas as minhas experiências, seja com alimento, seja com fala, exposição, seja com emoções. Cada órgão meu vai ter uma experiência singular com aquela vivência, com aquela relação. Então, tem uma singularidade que compõe a unidade. E quando eu sou uma unidade, eu componho com a unidade. O que seria a unidade? A unidade é a composição do todo. Então, a gente pode falar assim, qual é a unidade da vida? Todos os seres vivos faz uma unidade. Qual é a unidade da minha singularidade? Qual é a unidade de cada órgão meu? Eu sempre vou
reconhecer que na unidade existe o todo, e o todo é uma unidade. Então, são essas percepções que, na nossa mente dualista, ela não cabe. A nossa mente dualista vai ficar um pouco... vai ficar tonta com isso, né? E aí a gente vai contemplando essa mente dualista para ela se sentir não ameaçada, para ela se sentir integrada, e quando ela se integra, ela se desintegra e abre espaço para uma mente paradoxal. Aí a Lu Lopes coloca, então, autopoético, autopoiesis. Autopoiesis é o termo que veio dos estudos de Maturana, de Varela, e junto com vários outros biólogos, muito inspirado em Wakeskill, aquele que eu trouxe a semana passada com o livro dos Homens e dos Animais, e eles queriam definir o que é um ser vivo, porque a biologia questiona, né? A pedra é um ser vivo, né? O que é um ser vivo? E aí eles chegaram nessa determinação, que nesse princípio, é um princípio, não é um fim. Os autopoieses é autocriação constante em relação. Então, a autopoiese o ser vivo é autopoético, porque ele está o tempo todo se autocriando em relação. Então, diferente de alopoético. Alopoético é uma máquina. Então, como é que funciona a máquina? Ela precisa, o exemplo que os biólogos dão, acho que o Wakeskill que dá, é um sino. Se tem um sino, eu preciso de uma ação de fora, alguém que venha badalar para que esse sino toque. Então, ele precisa de uma ação, seja uma tomada, ligar numa tomada, seja um insumo que seja colocado nele, uma ação de fora para funcionar. Então, seja uma programação que eu faço, então a máquina é alopoético. O autopoético não precisa disso. O autopoético, ele reage a todas as suas experiências se autocriando, se autoconstruindo. Autopoético é saber que cada célula é maquinista e não uma máquina. Cada célula é maquinista. Essa foi a grande revolução biológica quando o Wakeskill apresenta esse princípio de que, e ele vai provando nos animais, em todos os seres vivos, seres humanos, vegetais, minerais, ele vai mostrando que existe um maquinista e não uma máquina em cada célula, que existe pensamento. Esse pensamento não é raciocínio, esse pensamento se diferencia no encontro. E, para ir um pouquinho mais longe, então, esse encontro não é recíproco. Esse encontro não acontece de uma maneira recíproca. Assim, a abelha, ela vai lá na flor e ela tá tendo uma experiência com a flor, uma experiência, está casando ali com a flor, está ganhando intimidade com aquela flor. E a flor está tendo uma experiência com a abelha e essas experiências são diferentes. Essas experiências não são recíprocas, não tem um dando para receber e outro recebendo e dando. Cada um tem uma experiência. Aliás, eu acho que também é nesse livro do Wakeskill que ele coloca, imagina isso, imagina que você tem um campo inteiro de flores. E aí você põe 4 personagens nesse campo de flores. Você coloca uma menina que vai lá e colhe flores para fazer um lindo buquê. Você coloca uma abelha que vai lá polinizar a flor. Você coloca uma vaca que vai lá se alimentar, abocanhar a flor. E você vai lá e coloca uma larva. Falei certo? Larva, que vai lá adentrar aquela flor e ter uma experiência que não é igual a nenhuma das outras. E aí, se você perguntar para cada um desses o que é essa flor, cada um vai ter uma experiência. Se você perguntar para a própria flor qual é a experiência de ser flor, vai ser outra experiência, não vai ser nenhuma dessas 4. Então,
esse auto poético traz essa singularidade, aonde cada um tem uma experiência que não é recíproca e que depende do seu plano, né, de quem é você, de como você existe, de quais são suas experiências anteriores, de quais são os seus sentidos, quais são os sentidos que você tem para você ter essa experiência. Então, o sentido de uma vaca não leva ela a colher flores para fazer um buquê. E o sentido da menina leva ela a colher flores e não leva ela a comer aquela flor ali, naquele pasto. Então, é essa diversidade, é essa percepção que não existe um mundo pronto, dado e que a gente vai lá e ocupa um lugar nesse mundo e ele já está pronto, como se ele existisse tempo e espaço sem a presença de um sujeito. Então, o auto poético é essa percepção de que eu estou no mundo o tempo todo criando, me autocriando em relação e logo criando tudo aquilo que os meus sentidos atingem, alcançam. Estou em autocriação constante. Eu não preciso ter consciência para isso, eu não preciso ter capacidade racional, entendimento, porque a vaca se autocria, a flor se autocria, a pedra se autocria. Então, esse é isso aí. Juliana escreve aqui que é uma das características que define, perdi aqui, peraí, que define um sistema complexo. Exatamente. É uma complexidade. Emocionar, né? O André está aqui colocando. Sim, a Carolina, depende da menina que a Madu é comedora de flor. Sim, você também pode comer a flor sendo uma menina, mas você não vai comer como uma vaca e nem como outra menina comeria. Então, isso é singularidade. A maneira que eu me relaciono com o mundo, que eu crio esse mundo, que é a partir dos meus sentidos. E aí a gente começa a entrar naquilo que a gente começou a semana passada, né, nesse campo da educação. O que é educar uma criança? Se a gente já viu nos encontros focado na saúde que uma criança ela pode ter, toda criança, todo ser vivo, todo ser humano tem a predominância de como chama, da biotipologia, de um elemento, né? Todo ser vivo todo ser humano vai ter a predominância de um elemento, todo ser humano vem com uma história biológica, todo ser vivo vem, né? Essa coisa que a gente começou a trabalhar no mês passado da herança, que faz com que você tome atitudes, mesmo antes de ter tido uma experiência, porque você tem uma herança. Então, uma aranha vai tecer uma teia perfeita para capturar uma mosca. Então, dentro daquela aranha, tem a mosca, tem o projeto mosca, senão ela não teceria para uma mosca. Então, tem o projeto mosca. E de onde vem essa experiência da aranha ter a mosca dentro dela? Segundo essa linha da biologia, vem das experiências dos seus antepassados. Então, herança é isso. A gente tem conceitos, preconceitos, crenças, padrões herdados, que vêm das experiências dos nossos antepassados. E a gente atualiza isso para que isso não seja uma prisão, e sim uma plataforma para a gente poder criar, para poder viver de uma maneira autopoética. Então, são esses termos a emocionar, né? O emocionar é quando toda ação autopoética, ela depende de uma emoção. Então, tem um exemplo clássico da barata. Quando uma barata entra na cozinha atrás de comida,
e ela está ali caminhando tranquilamente atrás de uma comida, no escurinho, quem fez ela ir até lá é um emocionar, não é uma razão, é uma emoção que faz ela ir atrás da comida, uma sensação, um plano de existência dela. Aí alguém vai lá, acende a luz, começa a andar, a barata começa a ouvir e sentir outra emoção. Agora a emoção dela é ameaça, medo. Então ela entra nessa outra emoção. Quando ela está nessa outra emoção, é essa outra emoção que vai determinar agora a ação dela, vai atualizar a ação. Então ela pode passar por cima da comida, que ela não vai parar para comer, porque agora a emoção dela leva a fugir, a se esconder. Então o emocionar é aquilo que nos leva à ação, não é o que nos leva à razão. O emocionar nos leva a agir, a ação. Por isso que é muito importante a gente modificar o emocionar, porque na razão a gente já sabe. A gente sabe que não adianta bater no filho para que ele pare de bater. Não adianta, a gente sabe disso, né? Porque a gente raciocina isso, gera um sentido isso, ou eu faço o oposto. Eu falo, não, na minha razão diz que se eu bater, vai aprender, porque vai sentir que dói, aí vai parar de bater no outro. Enfim, eu crio razões para tomar uma ação. Mas na hora da emoção, na hora que você é tomado por uma emoção, não tem razão que domine a sua ação. A sua ação vai ser sempre emocional. Então, por isso que a gente trabalha o deslocamento da emoção, e não mais uma razão, mais um entendimento, mais uma compreensão, mais um fim a ser conquistado, né? E as emoções vão sustentando nossos princípios. A diferença de princípio e fim é que o princípio me libera processo de criação e o fim me aprisiona, e eu vou falar que os fins justificam os meios. Então eu posso fazer um desastre nos meios porque eu tenho um fim. E quando eu tenho princípio, não. Quando eu tenho princípio, os meios é que me importam e o fim é um efeito, porque eu estou no princípio, né? Autonomia, auto próprio, nomos lei, em outras palavras, princípio, uma fonte singular de autopoiesis. Bergson chama de atenção à vida. Exatamente. Então, essa conversa de hoje é para sossegar. Então, se em vez de sossegar tá deixando mais tensão, vai falando para a gente trabalhando esse desassossego, né? Só para que a gente não fique achando que são esses termos que vão resolver a nossa vida. Esses termos simplesmente eles nos acompanham no caminho, mas não são eles que resolvem a nossa vida. Não adianta a gente saber o que é uma mente paradoxal. É reconhecer a emoção que nos leva a uma ativação da mente dualista, um processo de deslocamento dessa emoção para que a gente possa liberar espaço, e na liberação do espaço vai surgir uma mente paradoxal. Essa mente paradoxal, ela não precisa ser procurada, ela já está em nós. Então, diga aí, qual é o desassossego que chega? Hebe. A Érica coloca a palavra consistência. Então, consistência é porque a gente podia usar o termo coerência, mas o termo coerência ele vai nos limitando, porque o que vai depender do julgamento. O que para um é coerente fazer uma coisa, para outro pode não ser. Então, o que vai sustentar alguma coisa se não é o meu convencimento, convencer o outro de que eu estou certa, se não é na força, se não é na ignorância, se não é na lavagem cerebral, o que vai fazer com que aquilo que cada um de nós vem desenvolvendo, o que vai fazer com que aquilo ganhe um lugar legítimo,
um lugar que autossustentável, essa é a palavra. Um lugar autossustentável, a consistência. Então, você coloca as suas ideias, seus ideais em xeque e vê se eles se sustentam ou não. Às vezes a gente tem medo. Eu lembro quando eu fiz educação física, que foi a minha formação na faculdade, naquele momento a gente estava estudando e fazendo testes muito sérios sobre escoliose. E ali se chegou à conclusão que escoliose é incurável. Porém, ao mesmo tempo, eu estava acompanhando um osteopata e eu não tinha escoliose, mas eu estava com uma amiga que tinha, e esse osteopata fez um trabalho e numa radiografia aparece a escoliose dessa minha amiga curada. Então, eu trago isso para o campo lá do nosso teste e eles falam, não, isso não é válido. Foi um caso, uma pessoa, a gente não sabe em que condições isso aconteceu. A gente até tinha um raio-x antes e depois, mas não era válido para ser científico. Então, descarta, porque atrapalha agora pensar nisso, né? Então, a tese vai para a fogueira e vai queimar na fogueira, porque a escoliose pode ser revertida, mas como aquele campo de estudo não dava conta disso, era preferível não vamos pôr na fogueira, não vamos pôr em xeque, vamos trabalhar como se fosse isso, vamos trabalhar como se a escoliose não fosse possível de ser revertida. Então, essa claro, você pode então chegar e falar, não, eu vou fazer um trabalho científico que a ciência aprove, mas ela não se põe em xeque, né? Você vai precisar realmente fazer todo um caminho e que está bem, está válido isso. Mas aqui a gente está falando de consistência, sim. Estou falando uma coisa, a gente vai pôr aquilo em xeque e se aquilo não se sustenta, a gente abre, a gente deixa queimar para surgir algo mais atualizado. A gente não desqualifica uma coisa quando a gente muda de percepção. É por causa daquela percepção que a gente, inclusive, nos permitiu chegar a uma nova percepção. Então, não é uma ofensa mudar de percepção, atualizar a percepção, né? Então, consistência é isso. Consistência é quando uma coisa você experimenta, você põe em xeque, você atua nela e ela se mantém. Ela se mantém como o Maturana fez com a autopoiesis. Vai pondo em xeque. Até hoje ninguém provou que existe a possibilidade de estar nessa terra e não estar em relação. Que tem a possibilidade de não estar em relação. Ninguém provou isso. Logo, enquanto ninguém provar isso, tem uma consistência em dizer tudo que está nessa terra está em relação. E tem uma consistência em dizer que tudo que existe depende do que não existe. Como eu dei o exemplo da minha mão. Ela só existe porque ela também não existe. Todas as partes, igual uma música só existe por causa do silêncio. Se não tiver o silêncio, não vai ter melodia. Então, precisa da não existência da música, da ausência de música, do silêncio, para a música existir. E assim a gente pode dizer que é absolutamente com tudo que é ser vivo. E com tudo que é objeto. E com tudo que está nessa terra. Ela só existe porque não existe. Quando alguém trouxe uma única experiência, um único experimento que coloque-se em xeque, fala, não, peraí, a gente vai parar e olhar para isso. A gente não vai dizer, mas isso é só um exemplo e sempre tem toda regra tem uma exceção. Não, não tem exceção. Até que alguém encontre. Se alguém encontrar, a gente vai falar sobre isso, né? Aí tem aqui um pedido para a gente falar um pouco sobre o patriarcado. Eu mostrei esse livro, Amar e Brincar, do Maturana, né, a semana passada. Eu acho que, vamos ver, vou ler um pedacinho aqui que eu acho que ele vai dar conta, isso aqui, quer ver? A gente vive imerso em uma contradição emocional de base. Queremos manter o consumismo de nossa cultura, mas ao mesmo tempo desejamos conservar o mundo natural. Pretendemos preservar o viver na apropriação, mas desejamos gerar solidariedade. Ansiamos
por certezas e segurança, mas ao mesmo tempo queremos liberdade. Queremos autoridade, mas também respeito mútuo. Pretendemos viver em competição, mas também em cooperação. Ambicionamos a possibilidade de ficar muito ricos, mas também almejamos acabar com a pobreza. Desejamos ser amados, mas ao mesmo tempo obedecidos. Essa é a contradição do patriarcado, né? Ela traz essa cultura que sustenta a opressão e que dá espaço para a caridade. É uma cultura do controle e da garantia. É assim que se funda o patriarcado. Se eu não me engano, é nesse livro mesmo, faz tempo que eu não releio ele, mas se eu não me engano, é nesse livro mesmo que releio ele inteiro, né? Eu passei por ele, por algumas anotações, que ele fala como é que inaugura o patriarcado, que está ali uma comunidade que, pelos restos mortais, via que não existia hierarquia, nem entre homens, nem homens com mulheres, nem adultos com crianças, porque todo mundo era enterrado de uma maneira equânime. E não existia também ferramentas de armas, né? E aí, montando ali um quebra-cabeça, eles chegam a essa narrativa, que é um artifício, mas eles chegam nessa narrativa que é o seguinte: talvez aconteceu alguma coisa, talvez uma gravidez difícil, e um grupinho fica separado do conjunto nômade que estava ali vivendo nesse campo sem hierarquia e com convívio entre animais. Então, pegava uma caça, tinha para todo mundo, tinha para os seres humanos e tinha para os animais que conviviam ali, que na época eram lobos, hienas, e tinha ali para todo mundo. Daí o que acontece? Se separa, alguém tem que se fica todo mundo ali por causa daquele motivo que eles imaginam que é uma gravidez difícil, todo mundo morre porque não tem mais ali o que caçar. Se vai todo mundo, essa pessoa morre. Então eles decidem isso, fica um pequeno grupo, fica um homem ali, uma mulher, e vai o resto do grupo, daqui a pouco eles se encontram. Acontece que ali, nessa narrativa, aparece o lobo, e quando o lobo aparece, não tinha para eles ir para o lobo, então eles preferiram eles do que o lobo. E ali inaugura, pela primeira vez, eles matam um lobo, não para um animal, uma caça, não para comer. Eles matam para se separar, para se defender. E ali se funda a propriedade. Então, todo o patriarcado vem dessa ideia de escassez, né? De separação e de preferência. Então, eu pego uma posse para poder ser meu, porque se eu não tiver isso, o outro pode tomar de mim. E por aí vai. Então, o patriarcado ele reforça essa ilusão de separação, né? dessa mente dualista. E a mente paradoxal, ela vem de uma mente que está em nós, que é uma mente matrística de matriz. Não de matriarcado, né? Matrística de matriz. É uma mente matriz. É uma mente que reconhece a unidade no todo e o todo na unidade. Então, é uma mente paradoxal. Porque eu vejo eu e o outro, não estou louca, eu estou vendo separação das coisas. Mas eu sei que as coisas, apesar de ter uma separação, elas são dependentes relacionais, elas não existem independente uma da outra, né? Então, essa é a mente que surge do matrístico, da matriz, nessa narrativa do humano. E a aposta é que se o humano deixa de investir numa mente dualista, a mente matrística vai aparecer. A paradoxal. Se o humano deixa de investir no matriarcado, numa sociedade patriarcal, o matrístico vai surgir. Porque o matrístico é da matriz e não de alguma coisa alopoética, de alguma coisa que tem que vir de fora para fazer a casa ficar em ordem, né? Então, e aí, como está chegando tudo isso?
Aqui pergunta a Juliana, por que não dá para a gente ter um princípio e uma finalidade ao mesmo tempo? Eu posso ter, desde que eu não me apegue a ela. Então, o princípio é nessas bases que eu vou atuar. Esse é o meu princípio. Nessas bases eu vou atuar. Agora, eu não sei o resultado disso. Eu posso falar o que eu quero, posso falar de uma maneira genérica, né? O que eu quero é uma vida melhor, mas eu não sei o que é uma vida melhor. O que eu quero é alegria, eu não sei o que é alegria. Eu posso viver. A gente a gente confunde, né? Ter os nossos desejos atendidos com as bênçãos. Então, eu posso dizer que todo princípio carrega, né? Eu vou colocar meu princípio, eu carrego bênçãos, quer dizer, eu vou receber alguma coisa. Mas não quer dizer que eu vou receber o que eu estou desejando. Então, essa é uma diferença. Tudo que nos acontece é uma bênção. Eu estou recebendo alguma coisa pelo que eu venho investindo nessa vida. É uma bênção que eu estou recebendo. Mas isso não quer dizer que é um desejo que está sendo atendido. Aliás, tem bênção bem difícil de receber, né? Como é uma bênção eu espelhar. E é bem difícil receber isso como bênção. Mas é uma bênção, eu despertei. A coisa saiu do escuro. Eu sugiro, como a gente de novo aqui, eu li todas as mensagens da semana passada e estou trazendo aqui as questões, integrando, e vou sugerir que eu vou de novo fazer a mesma coisa. Então, quem quiser agora colocar alguma coisa para a gente desenvolver e praticar, abre o microfone e fala, que vai ficar mais dinâmico. Posso falar? Estão me ouvindo? Pode. Meu nome não é Alice, é Daniela. Daniela. Filha, eu vou subir lá no estúdio, porque eu quero privacidade agora, tá? Obrigada. Fiquem aqui um pouquinho. Desculpa, gente. Já veio. Vira aí, por favor. Então, gente, eu queria compartilhar um relato do que aconteceu aqui em casa ontem, até por isso que eu tô saindo aqui um pouco para preservar as meninas. A gente ontem viveu uma situação aqui em casa, que eu moro na Lapa, e houve um assalto a banco aqui do lado. Filha, por favor. Não. Já volto, filha, é uns 5 minutos. E aí, rolou um assalto a banco aqui. Daniela, travou para ela ou aqui só do para lado e os bandidos saíram, destelharam. Calma. Deixa eu voltar. tá travando aqui. Voltou? Sim. Sim. Não, travou de novo. Ontem, aqui em casa, aconteceu o seguinte: o banco aqui do lado, na rua de trás. Dani, tá travando. Não estamos te ouvindo. Voltou, gente? Sim. Tá, agora vai que eu mudei aqui para os 4G. Então, ontem a gente estava aqui em casa, mora eu, meu marido e minhas filhas, de 7 anos amanhã, Alice, e quase 5, a Tereza. E a gente estava aqui, aí a gente começa a ouvir tiroteio mesmo, assim, muita gritaria, balas e, assim, sirenes e helicópteros, muitos helicópteros em torno aqui na Lapa.
E aí a gente não sabia o que era, a gente subiu para o estúdio para a gente ouvir, ficar, enquanto o Lê ligava para a polícia para descobrir o que acontecia. Aí ele soube que estava acontecendo um assalto na rua de trás de casa, a banco, no Banco do Brasil, aqui na rua de trás. E aí, nisso, a gente entendeu que o melhor lugar da casa para ficar não era o estúdio, então a gente desceu, foi para a sala, eu coloquei as meninas numa aula de dança, que elas tinham nesse horário para fazer, então elas ficaram dançando, e quando eu ouço uns passos no telhado, e aí eu saio, olho, e a polícia, era o COI, era tipo uns caras fardados de exército, assim, com um fuzil, assim, vários, 6 caras, descendo pela minha casa, entrando na minha casa. Então eles entraram para uma área que é aqui, assim, nesse deck, eles estavam ali no muro, desceram para cá, para o meu deck, e eu lá de baixo, vendo eles aqui em cima. E aí eles pediram para passar por dentro da minha casa, porque os bandidos, eles tinham destelhado aqui o banco, saído por cima, e eles estavam procurando aqui. E aí o Lê subiu, ele estava com uma camiseta da Charanga, que é um bloco de carnaval, e era a Charanga antifascista. Então ele estava com uma camiseta com a bandeira do antifascismo, assim, né? E subiu, e foi do jeito que ele estava, e abriu a porta assim, recebeu eles assim. Nisso, as meninas estavam na dança lá dentro, e eu me deparo com homens fardados com fuzil descendo a escada, e aí eu eles foram tentar entrar, tipo, em casa, assim, onde as meninas, na sala onde elas estavam. E eu, tipo, empurrei um cara com fuzil, dei, tipo, meu limite, assim, corporal mesmo, físico, e falei, aqui não, aqui tem criança, vocês não vão entrar. E aí o Lê ficou até meio, assim, assustado com o meu gesto. E aí eu conduzi eles até a porta e eles saíram, meio resmungando alguma coisa que eu nem dei ouvido sair. E aí o Lê volta falando, o policial disse que ele está trabalhando para proteger a gente e que eles também têm crianças e filhos. E ficou ofendido com a sua reação. Enfim. E eu sei, assim, né? A gente sabe que João Pedro morreu em casa, né? Teve a casa, perdeu a vida. Então, assim, eu percebo o meu privilégio, né? Da minha cor, como isso define o tratamento que a gente recebe, né? Infelizmente, eu não tive nem... eu enfrentei um cara fardado com um fuzil na minha casa para proteger minhas filhas dessa cena e eu não tive reflexão nenhuma na hora. Foi assim, não, aqui não, sai para lá, sabe? E daí depois eles ficaram em volta da casa, aí vinham na janela, pediam para abrir o portão, tava assim uma cena e helicóptero, muito helicóptero, e aí a rua fechada, aí depois teve na minha rua refém numa ótica aqui do lado, fizeram refém. Aí os policiais, um tomou um tiro na cabeça, um policial, e eles mataram dois caras. E aí eu fico pensando também, a troco de quê, né? Porque eles estavam defendendo um patrimônio, estavam defendendo um banco, um policial que eu não sei como está a situação, mas operou a cabeça, e outros dois perderam a vida, né? E o meu privilégio de classe, de cor, fez com que eu tivesse protegida. Minhas filhas nem souberam assim exatamente o que estava acontecendo. Hoje elas acordaram, estavam contando o sonho delas, assim, eu tive um sonho tão gostoso, que eu estava na
praia com minhas primas, sabe? E aí, assim, eu percebi o quanto eu pude proteger elas disso tudo, desse horror que aconteceu, assim, eu soube, sei lá, impedir que elas vissem e se passassem por isso e, enfim, é esse meu relato que eu trouxe hoje, gente. Sim. Então, vamos olhar para isso, né? A gente vem reunindo todas as causas e condições para chegar numa sociedade do jeito que a gente está chegando e está vivendo. Não é uma coisa que acontece do nada, né? Acontece por conta do sistema que a gente sustenta, sendo a favor ou contra ele, ou até ignorando ele também. Nós, como você falou, Dani, somos privilegiados, não só você que, né, mora em São Paulo, que mora na Lapa, que é branca, como alguém que está aqui, minha nora que é negra, que nasceu no interior da Bahia, também é uma privilegiada. A gente chega uma hora que a gente está vendo que o privilégio, que quem tem o privilégio, quem está no privilégio, é que precisa fazer o trabalho. Sim. E esse é um trabalho que não é nada fácil de fazer, porque é um trabalho de abrir mão do privilégio. Mas abrir mão do privilégio não é de jeito nenhum negar e fazer o oposto, né? E fazer um voto de pobreza ou ser contra brancos, né? Não é repetir o processo, mas é reconhecer. Sim. O que você experienciou, o que seu companheiro experienciou, sua filha experienciou, os policiais, os bandidos, todo mundo ali estava igual na floresta ali, no jardim, onde cada ser se relacionou diferente com a flor, cada um de vocês se relacionou de uma maneira diferente, tocou alguma coisa. E aquilo que você experienciou fala sobre você. Sim. Né? E aquilo que fala sobre a gente é que mostra o que é que está sustentando tudo isso. Você não é culpada por isso, você não é responsável por isso, mas a situação coemerge com a sua presença. Então, algo de você está aí, né? E a gente, na dualidade, o que a gente faz? A gente vê uma coisa errada e faz a coisa certa. E quando a gente faz a coisa certa, a gente necessariamente precisa manter a coisa errada. Por isso que é de uma radicalidade, não de um extremismo, mas de uma radicalidade para a raiz, que é quando a gente vê a coisa errada, a gente espelha a coisa errada, a gente assume que aquilo que eu estou sentindo, pensando, que eu estou atuando, fala sobre as minhas marcas, fala sobre as minhas heranças, fala sobre a minha herança transgeracional, fala sobre onde eu estou nesse momento. E se eu consigo olhar para tudo isso e integrar essas polaridades, vai surgir um espaço vazio que vai emerger uma mente paradoxal. E essa mente paradoxal vai ter um outro tipo de pensar, porque deslocou o emocionar. E eu não sei qual vai ser esse outro tipo. Isso que é importante, porque olha só, quando o meu filho começou a ter bastante questão em ir na escola e ele não tinha nenhum problema escolar, e eu comecei a olhar isso a fundo, e quando eu fui olhando para isso e espelhando tudo aquilo e mudando o meu emocionar, eu decido tirar ele da escola, porque eu mudei um emocionar. Eu me emocionei diferente em relação à situação, então eu tiro ele da escola. Se alguém tirar ele da escola porque viu uma experiência, né? No caso que eu estou dando exemplo, viu a minha experiência bem-sucedida de ter um filho fora da escola e vai lá e faz a mesma coisa, pode viver uma situação trágica, porque não é a coisa que está fazendo, o que está resolvendo, é a mudança do emocionar. Então, quando eu me emocionei de uma maneira diferente em relação à escola, em relação a estar fora da escola, em relação ao meu filho, em relação à minha maternidade, em relação à sociedade que eu vivo, mudou o meu emocionar, eu tomo essa atitude. E essa atitude é sustentada, ela ganha consistência por uma mudança de uma emoção.
E como é que a gente muda emocionar? Reconhecendo em que emoção a gente está estagnado. Em que emoção a gente está preso. E aí veio à tona várias emoções. Então, que emoção veio bem à tona nessa experiência? Se você for fazer um apanhado geral, qual é a emoção que está à tona? Que emoção que veio à tona? Então, agora, o que você está sentindo em relação a isso? Agora. Lembra de tudo isso? O que você sente? eu sinto que eu preciso fazer muito mais, assim. Eu sinto que... Então, você sente uma impotência, é isso? Uma impotência. Se você está precisando fazer mais, o que você sente? Não, eu acho que é uma potência desperdiçada mesmo, assim. Eu sinto que é um lugar que tem muita potência e que não sabe canalizar, assim. Que falta... Então, faz um julgamento. Esses policiais, eles foram muito... Eu não consigo, eu não tenho raiva deles, eu não vi Faça um violência. julgamento. Faça um julgamento, assim. Eles foram... Invasivos. Invasivos, muito bem. Invasivos. Então tá. Então a gente pode dizer que tem uma... Como você falou de uma potência que está sendo... Tem alguma coisa... Vamos pelo invasivo, tá bom? Qual seria o certo? O invasivo é errado. O certo seria? Respeitosos. Não sei. Respeitosos, claro. Respeitosos. Então, o errado é ser invasivo, o certo é ser respeitoso, né? O respeitoso, para ele existir, precisa ter um monte de desrespeito para eu poder falar assim, vamos respeitar. Precisa ter desrespeito. E se eu acho que respeito é bom, e eu quero fechar com ele, eu quero viver para o respeito, logo eu preciso de muito desrespeito, que pode ser invasão, que pode ser injustiça, que pode ser, né? Para eu poder exercitar o respeito. Você entende isso? Entendo. Né? Então, tem o certo, que é o respeito, que precisa do errado, que nesse caso é o invasivo. Né? Então, esquece um pouco os policiais e volta aqui para você. Você reconhece como você é invasiva, que é completamente diferente do que os policiais fazem? Você conhece você invasiva? Sim, sem dúvida. Fala alguma coisa, uma ação sua invasiva, só para somente deixar isso bem claro. Deixa eu pensar, uma coisa assim bem boba. Tipo, quando a Alice não quer que eu tire uma foto dela e você tira. Ótimo. Então você é invasiva, né? E se você tivesse respeito, ela ia te falar, não me tira a foto, e você não ia tirar, né? Então tá dentro de você ser invasiva e tá dentro de você ser respeitosa. E aí a gente vai ali criando justificativas. Não, esse invasivo pode, esse não pode. Não, sim. Né? Esse respeito dá para ter, esse respeito não dá para ter. Eu não posso respeitar esse tipo de atitude. Então, você vê como não tem consistência? Claro. Não tem consistência, porque pode uma hora, mas não pode outra, né? Então, vamos lá. Ser invasivo e ser respeitoso não tem consistência. Porque ela pode e não pode. Então, a gente integra essas duas. É a mesma coisa, são ações sem consistência. Então, vamos deixar as duas nessa inconsistência. Elas se desintegram. Então, você não é nem mais respeitosa e nem invasiva. Você não precisa ser respeitosa, porque você não é invasiva. Nesse momento, quando a gente integra, por isso que é muito bom fazer exercício de integração, porque naquele momento que você integrou, naquele momento você está livre da dualidade. Então, você realmente entra no campo de criação. Depois ela volta, porque está cheio de raízes, mas naquele momento
você está livre. E nesse momento, volta a olhar para esses policiais, para a situação de ontem, e qual é a primeira percepção que te vem? O que te vem? Então, me vem um pouco de pena, sabe? Calma, então, peraí. Não vai muito para a razão, vai para a emoção, porque a gente está deslocando o emocionar. Te veio uma pena? Pensa neles e que emoção vem? Me vem uma coisa de inconsciência, assim, de uma violência que eles reproduzem muito sem Uma inconsciência. consciência. E o qual é da inconsciência? Qual seria o certo? E ser inconsciente é errado, certo? Consciente. Qual é? Consciente. Filha, por favor, com licença. Eu já vou, 5 minutos, por favor. Eu já vou, filha. Então, o certo é ser consciente. E o errado é ser inconsciente. E olha que coisa curiosa, né? A gente tem esse linguagear que é bem patriarcal, por mais que a gente pode ser feminista, mas a gente vai linguagear no patriarcado, a gente coloca o inconsciente como uma coisa negativa, né? Essa pessoa inconsciente, o meu inconsciente. E quando a gente vai começar a trabalhar para que o inconsciente venha à tona, a gente vai ter medo disso, né? Mas vamos nessa, porque é isso mesmo, tem que trabalhar com o que está aí presente. Todos nós, não é só você, todos nós. Então, nós somos, sem dúvida nenhuma, inconscientes. Nós temos inconsciência, né? De muita coisa. E tem coisas que a gente sabe, tem coisas que a gente não sabe. E a gente chama aquilo que eu sei, uma parcelinha do que eu sei, a gente chama de consciência, mas na verdade é só um saber, né? Então, inconsciência e consciência também é inconsistente, ela não se sustenta. Porque consciência é só um saber aqui ou ali e que tem muito mais inconsciência do que consciência. Então, a gente integra a consciência com a inconsciência, aceita que não adianta se apegar na consciência porque ela não se sustenta, que também não adianta a gente ficar querendo manter a inconsciência porque ela também não vai sustentar, então a gente integra e agora a gente desintegra inconsciência e consciência. Não é esse o nosso assunto. Ele se desintegra, cria um vazio, cria um ar que chega, uma capacidade de respirar diferente e traz de volta a imagem de ontem e qual é a primeira palavra emocional que te vem dessa imagem? Ai, Ana, é tão difícil porque eu acho que... Só fala a primeira vez, não desenvolve muito racional. Me vem responsabilidade, me vem... Isso, responsabilidade. Tá. Como é que você se sente nesse momento com essa responsabilidade? Qual é a sensação? A sensação é muito desse todo adoecido que eu preciso trabalhar em mim as minhas... E qual é a sensação disso? Você está explicando. Qual é a sensação emocional de ter? É um peso? É um desespero? É um alívio? Que sensação te vem quando você fala eu preciso me responsabilizar? Então, hora é... Agora. Qual é agora? Eu não sei, eu acho Entre em contato com o que você está sentindo. Não idealiza, volta para o seu corpo, a parte do seu corpo. Entre em contato com essa intimidade. O que você está sentindo? É louco, porque assim, coisas ruins acontecem, mas eu sinto como potência mesmo de vida, sabe? Como isso pode me potencializar, me anima a dar conta de coisas que eu preciso dar conta e que estavam na sombra, sabe? Então, deixa eu te falar uma coisa, olha só.
aqui se apresentou um lugar bem bacana para você trabalhar e desenvolver. Porque quando eu te pergunto o que você sente, você explica, né? Uhum. Uma coisa essencial, porque olha só, é o nosso emocionar que faz a gente, o deslocamento do nosso emocionar, que faz a gente agir de uma outra maneira. E agir de uma outra maneira não é agir da maneira certa, é agir da maneira precisa, que é necessária para se tornar desnecessária, é o nosso emocionar. E a gente tem pouquíssima intimidade com o nosso emocionar. Sim, sem dúvida. Porque a gente tem bastante explicação para ele, porque a gente tem o Cadu, mas ele perguntou, né? E qual é para que serve a razão? A razão serve para obedecer. A razão serve para obedecer. Então, eu de repente tenho um deslocamento de um emocionar, uma situação se apresenta em mim, sei lá, eu preciso viajar. Pronto, eu não vou. Veio de uma integração essa necessidade de um viajar. Então, o que eu faço? Eu entrego para a razão e falo, resolve. Não pergunto para a razão, você acha que eu tenho que viajar ou não? Eu falo, resolve como comprar passagem, melhor horário para ir, e tudo, resolve. Então, a razão serve para obedecer. E a gente colocou a razão no lugar do comandante. E o nosso emocionar, que é tão potente porque eles nos levam a uma ação, e uma ação muito complexa, e uma ação muito bem elaborada, pelo tanto que a humanidade está ocupando aqui a Terra, a gente já tem assim um monte de experiências que nos traz um emocionar muito complexo. Eu até queria dizer assim, que eu acho que tem muitas coisas que eu faço porque eu me emociono, porque eu sei que é o certo e por exemplo, amanhã a Alice faz 7 anos, né? E eu estive com você no encontro há 7 anos, uma semana antes da Alice nascer, no O Lugar, lá com o Gustavo Gitti. E essa escolha do parto em casa, do parir minha filha na minha casa, sempre foi um lugar de certeza e que eu precisei buscar uma médica, algo para me validar, discursos que tranquilizassem meu companheiro, coisas para que ele ficasse tranquilo e eu pudesse fazer a minha vontade, que era certo para mim, de um lugar sabido e sentido, sabe? E eu sinto uma manobra louca da vida toda ter que passar por esse racional explicativo para justificar as minhas emoções, assim, né? Sim. Você acabou de dar o caminho da distração. Você falou assim, eu me sinto potente, mas eu me distraio muito. Pronto, essa é a distração. Essa é a distração, né? Porque isso não quer dizer que a gente não desenvolve uma tese sobre as coisas. Isso não quer dizer que a gente está descuidando desse desenvolvimento racional, intelectual e tudo mais, mas da onde ele está vindo? Para convencer o outro, né? Então, Dani, você falou que vai acabar a bateria aí, mas só para te dizer isso, essa é a distração. Você trouxe à tona. A distração é não entrar em contato com a emoção. E colocou a razão como a provedora de tudo isso, ela não dá conta. Ela não dá conta. Mas vamos seguindo que vai amolecendo aí e esse chakra vai se abrindo. Obrigada, Ana. Obrigada mesmo. Não entrar em contato com a emoção. Obrigada, Dani, por trazer para a gente essa experiência. Tchau, gente. Então, qual chakra? Estou falando do chakra cardíaco. Jota, não perde uma aí, não posso falar qualquer coisa que eu falo, tem que bancar, claro, é isso mesmo. Agora, como diz minha amiga Pavita, quando a coisa aperta demais, acende uma vela para Nossa Senhora da Integração
Meu butterfly foi assim, tcharam, Chile. Porque às vezes só com vela, né, Pavita? Espanhóis. Sim. Lucila, você quer falar? Ai, não. Tá ligado? Abriu sem querer. Tá. Então, como estamos? Para finalizar o encontro de hoje, para trazer algum outro ponto? Fale, Lana, quer falar sobre isso? Oi. Diga. Então, eu trouxe assim meio despretensiosamente, eu não estava pensando em trazer, mas eu posso falar. Ontem eu estava no meu grupinho interno com a Isadora e a Helena, que a gente criou para poder se apoiar também na jornada. E lidando com essa situação que surgiu, né, das manifestações contra o racismo, contra o fascismo, e numa situação em que eu estou aqui de quarentena, dentro de uma casa, dividindo com mais 2 pessoas, e aí uma das pessoas traz que quer ir para a manifestação. E aí, enfim, começou um enrosco, né? Porque eu acho que o meu primeiro movimento foi de reagir, de me sentir bem, com bastante medo. E julgando a situação, julgando ela, julgando a mim, julgando tudo, nesse looping, né, de coisas. E aí eu me vi nesse, não, vamos integrar, vamos lá, vamos fazer o processo para integrar, vamos integrar. E eu vi que tinha um lugar de deixa eu integrar para eu me sentir segura, porque eu estava me sentindo insegura na situação, então eu queria integrar para me sentir segura. E aí eu me peguei nesse enrosco de usar a própria ferramenta com uma finalidade, sabe? Sim, mas olha só, pega um pouco leve com você, porque assim, quando a gente integra, vai deslocar uma emoção. Então, conforme a gente vai fazendo isso várias vezes, vai experimentando, a gente já sabe que integrar nos leva a um deslocamento emocional, e esse deslocamento emocional pode nos dar uma segurança, pode nos dar mais clareza, ou pode nos dar mais tempo. Ele faz um. Então, esse não é o problema de eu já saber. A gente não vai fingir que não dá. O negócio é a gente não sabe o que é segurança, se sentir com mais segurança. A gente não sabe o que é isso. Se sentir segura. Então, a gente tem que estar aberta para quando integra, aquilo que você sente mais segura é uma bênção e não o seu desejo atendido. Então, não é a segura que você imagina que é ser segura. É a bênção que é, bom, agora me sinto segura para, inclusive, atuar dessa maneira que não é nada do que eu imaginava que era segura, entende? Então, não tem problema a gente ter fins. O problema é a gente achar que sabe o que é o fim. Essa é a questão. Pode ter fim à vontade, desde que você não caia na ilusão de que eu sei o que é o fim, né? Tá bom? Fica mais, tá né? Tá bom. Então, porque olha só, né? A gente é tão Caxias e que é isso, né? A gente, putz, agora eu reconheci que olha lá, já estou tendo uma finalidade. Não, se é para fazer, tem que fazer direito. Mas saiba que você não tem ideia do que vai vir. Eu posso chegar e imagina, posso chegar e falar, eu vou fazer essa viagem, não tenho ideia do que vai vir, né? Mas o que vai vir vai ser bênção e não meus desejos atendidos, né?
Obrigada, Ilana, de trazer. Valeu, obrigada, Ana. Então, é isso, né? Por hoje, a gente fala. Alguém abriu? Ah, a Oi. Juliana. Fale, Ama. Amanda, Ama. Oi, Ana. Oi, gente. Não, é só para... Porque eu acho que complementa um pouco o que ela falou agora. Porque quando eu fiz uma integração ontem também, entrei num processo de integração. E aí, quando eu acabei de fazer assim, a prática, me veio como se... Porque era uma prática com o outro, né? Numa relação. E quando eu acabei de integrar, assim, me vinha que ainda assim o outro tinha que se responsabilizar pelos atos dele, sabe? Como se... E aí eu comecei a ficar muito confusa com isso. E é isso. Sim. A gente tem isso, né? De pegar e falar, tá, eu faço a integração, mas o outro tem que fazer também, porque vou eu aqui trabalhar por todo mundo, né? É comum essa dualidade continuar existindo, porque a gente acredita que quando a gente que a gente acredita que a gente tem uma separação, que se eu faço um deslocamento em mim, só vai acontecer alguma coisa comigo, não vai acontecer uma coisa nem com o ambiente, nem com o outro. Porque a gente pensa de uma maneira linear. Se a gente conseguir sentir, perceber que a vida ela é cíclica, ela não é linear, a gente vai ver que são os pequenos movimentos que fazem grandes revoluções, por ela ser cíclica. Então, experimenta isso, põe isso à prova, veja se isso se sustenta. Você faz o trabalho em você faz a integração. Quando eu falo em você, é em você em relação, é porque você está vivendo uma experiência, né? Aí você faz essa integração e quando a integração acontece, um deslocamento emocional acontece, quando você volta para a ação, já é uma outra ação. E o outro se transformou e o mundo se transformou. E aí você vai dizer, se transformou diante só dos meus olhos. É a única coisa que existe para os seus olhos são os seus próprios olhos. Se você está vendo uma transformação, é porque teve uma transformação. E porque você ampliou uma perspectiva. Então, você vai ter que experimentar para ver. E coloca isso à prova. Não sou eu que vou te convencer de que o trabalho tem que ser em cada um de nós em relação. Não é cada um de nós dentro do nosso quarto, né? Mesmo que seja dentro do quarto, é saber que está em relação. E se preparar. Porque quando você desloca uma emoção em você desloca a sua percepção, logo o mundo é outro e você tem que estar preparada para viver esse outro mundo. Logo você tem que se desapegar. E se a gente é uma pessoa que faz o bem, que é muito certa, então é difícil, é mais difícil desapegar. Como é que eu vou desapegar de algo, né? Então a gente só experimentando. Veja. Experiencia, né? Massa, Ana, grata. Vamos vendo. Então, vamos seguindo. Eu queria hoje assim pôr os termos mais acessíveis para todo mundo, porque são só termos que nos ajudam a seguir juntos. Juliana está levantando a mão? Pode falar, querida. E quem for falar, fica à vontade de abrir o vídeo também, tá? Não sei se você está falando, Juliana, mas não estamos te ouvindo. Abri o vídeo agora. Mais ou menos. Tá. Sim. Então, eu gostaria de falar só rapidinho, assim, porque foi muito interessante esse relato do caso dos policiais, assim, eu poderia fazer também um relato muito longo, mas eu vou sintetizar
e agradecer imensamente esse grupo todo, porque esse trabalho está sendo muito intenso na minha vida. E eu passei por uma situação esses dias em que realmente foi muito forte essa sensação da transformação da emoção, da integração em mim. Passei por situações sérias que incluíam, inclusive, risco de vida. E consegui lidar com elas de uma forma muito mais tranquila, assim, por ver essas coisas, né? Por fazer esses espelhamentos imediatos e reconhecer aquilo que potencialmente me ameaçava em mim mesma. E realmente acabei me distanciando um pouco da coisa para criar esse espaço. E a perspectiva de reaproximação é muito maravilhosa, sabe? Eu sinto realmente como que mudou, como que a mudança da emoção de medo para confiança em mim, tanto no potencial ameaçador quanto na vida em si, é maravilhosa. Foi muito rica essa experiência, está sendo muito rica essa experiência. Obrigada. Sim, o deslocamento do emocionar, ele é realmente... você se torna outra pessoa. E aí, trazendo isso, né? A gente está fazendo um encontro aqui que não é para a gente aprender alguma coisa ou criar um grupo ativista de alguma coisa, mas sim para a gente se transformar como ser humano a maneira que a gente existe nessa terra. E é pelo emocionar. E agora que a gente está com esse foco de educação e aí nos traz também um olhar também para as crianças, vamos falar na sexta-feira, vamos falar sobre esse mundo próprio e mundo ambiente, que a gente iniciou a semana passada, e trazer isso para perceber como as crianças, elas têm um mundo próprio e um mundo ambiente diferente dos adultos. E nós já fomos crianças. Então, a gente vai perceber esse caminhar aí. Então, na sexta a gente segue, a não ser que alguém mais queira colocar aqui alguma coisa antes da gente desligar. Então, vamos nós. Obrigada pela... Sim, fala, Beatriz. Eu gostaria de colocar uma experiência que eu tô vivendo, mas eu não sei, ainda não consegui digerir, entender direito ela, né? Mas, enfim, eu fui casada há 10 anos. Nesse casamento, a gente tem 3 filhos. E o meu ex-marido, ele é da periferia, né? Enfim, tá cortando, Beatriz, está cortando. Algumas palavras eu não estou entendendo. Peraí que eu vou para um lugar melhor. Então, melhorou agora? Sim. Então, fui casada há 10 anos, a gente teve 3 filhos. E o meu ex-marido, ele é da periferia, né? Daí a gente casou e construímos nossa história, construímos nossa jornada. E daí agora que a gente se separou, enfim, ele está se excluindo de todos os papéis como pai, porque ele justifica que ele é um desprivilegiado, que ele é um excluído. Enfim, ele se colocou num lugar que eu acho que já não é mais o dele, porque, assim, a gente conquistou coisas juntos, né? Tudo que a gente tem até hoje é em comum, né? Assim como nós temos os 3 filhos e tudo que a gente conquistou junto. Mas ele simplesmente se coloca numa posição que realmente era de um desprivilégio, mas eu acho que já não é mais, né? E daí ele se excluiu de tudo, desde convívio, desde responsabilidades. E, enfim, daí agora, no momento que eu estou presente agora, eu me afastei de todos esses sentimentos. Me fez muito bem, porque eu estou conseguindo entender algumas coisas, mas eu queria te ouvir um pouco também. Sim, então olha só. O processo ele começa, o princípio dele, aonde ele vai dar, a gente vai ter que caminhar para ver, mas o princípio dele é
você está aqui e você me falou sobre uma outra pessoa e agora eu sei mais sobre você do que sobre a pessoa de quem você me falou. Eu sei mais sobre você, porque quem falou, quem pensa dessa maneira, quem vê dessa maneira, quem escuta dessa maneira é você. Então, esse é o princípio, né? É claro, não é fácil esse princípio, porque a gente fala, caramba, além de tudo eu vou ter que olhar isso em mim. Só que a gente tendo acesso, porque a gente tem acesso a gente mesmo, a gente não tem acesso ao outro. E quando a gente tem acesso a gente mesmo, que coincide justo com o que o outro está nos apresentando, e a gente desloca, e a gente transmuta essa emoção que está em nós, por vibração, muda no outro. A gente não tem poder sobre o outro, porque o outro pode chegar e escolher ir para o caminho que quiser, mas se eu não vibro na mesma sintonia, eu não sustento aquilo, né? Então, você pode, vou dar um exemplo com mãe e pai. Mãe e pai podem ter 10 filhos. Ele vai, depende da vibração de cada filho com essa mãe e pai, vai ser um pai e uma mãe diferente. Cada um vai ter um pai e uma mãe. E eu posso conhecer o seu ex-companheiro e posso ter uma impressão completamente diferente. Aí você vai dizer, Clara, que você não está no meu papel. Não, não estou. E também não estou na sua percepção, né? Então, o que a gente faz? Qual que é o princípio? Nessa linha, nesse artifício que a gente está colocando aqui para poder fazer a travessia. A gente olha e reconhece em nós. Então, o julgamento que você tem dele, o que você está vendo dele, o lugar que você está vendo ele se colocar. Por exemplo, me dá a sensação você está vendo ele se colocar num lugar de vítima. Aí você traz para você, existe uma vítima dentro de mim. Agora eu sou a vítima. Ele se coloca num lugar de vítima e faz eu ver que eu que sou a vítima, porque ele é a vítima que agora faz o que quer. Olha que vítima maravilhosa, não assume a responsabilidade, não faz o que quer, faz o que quer, não faz o que precisa, não assume compromisso. Então quem é a vítima? Você. Entende? Muito bem, aí se você reconhece que a vítima é você, é essa vítima que está precisando ser integrada, a sua vítima. Ela vai precisando ser integrada. Conforme você vai integrando a sua vítima, como é que a gente integra a vítima, né? Com essas práticas todas, mas principalmente reconhecendo que ela nos faz um bem. Estar no lugar de vítima nos traz um ganho secundário. E se nos traz um ganho secundário, a gente se apega a ele. Então, a gente tem que abrir mão de um ganho, né? Então, vamos seguindo nos encontros, e também, não sei se você já viu os anteriores, se vem acompanhando, e vamos trabalhar isso, vamos trabalhar essa possibilidade de saber que não existe um mundo fora que nos coloca como algoz ou vítima, e não existe um mundo fora esperando para a gente se adaptar. Existe um mundo que a nossa percepção vai criando. Agora, eu não estou criando o mundo de todo mundo, eu não estou criando o mundo da vaca que foi lá e comeu a flor, né? Eu estou me relacionando com este mundo, mas o que eu vejo daquilo é o meu mundo. E aí a gente vai começar a entrar num processo de deslocamento emocional, e esse deslocamento emocional ele abre um espaço para emergência de algo mais atualizado, da humanidade atualizada, não essa humanidade presa nessa dualidade. E a gente não sabe que humanidade é essa, a gente só sabe que ela é mais atualizada. E essa humanidade mais atualizada, ou mais conectada à matrística, que depois a gente desenvolve um pouco mais isso, ela vai gerar um outro ser humano na Terra. Então, é só para isso que a gente está fazendo o encontro. É só para nos tornarmos um outro ser humano nessa Terra, né? Só para isso. E aí a gente vai usando essas encrencas
cotidianas, né? Como a Dani trouxe, como você está trazendo, a gente vai usando essas encrencas cotidianas para poder ir integrando, e a gente só vai... Olha que finalidade maravilhosa nossos encontros. A gente tem princípios que nos levam à finalidade de nos tornarmos outros seres humanos nessa Terra. Que outro ser humano é esse? Não sei. Não sei. Então, essa finalidade, eu não fico de olho nela. Eu vou para os meios, né? Vou pelos processos, né? Sim. Então, digere um pouco isso e veja o que acontece, tá bom? Digere um pouco isso. Sim, a Luciana ou o Luiz coloca do Ho'oponopono aqui. Sem dúvida nenhuma, o Ho'oponopono que é apresentado para o mundo, né? Com a história dessa família ou dessa linhagem que traz essa percepção de que eu preciso curar em mim tudo que eu vejo fora. É mais do que assumir a responsabilidade, é se reconhecer parte, do todo. Porque quando a gente assume a responsabilidade, a gente às vezes toma um lugar patriarcal, fala assim, peraí, deixa eu assumir essa responsabilidade pelo todo. E é uma grande ilusão. Então, o Ho'oponopono me traz mais a percepção de que eu faço parte de tudo isso. Então, se eu mudo a minha vibração, tudo vai mudar, porque eu faço parte, né? Então tá, obrigada por essa manhã. Esse era o lugar que eu gostaria de estar hoje, como estivemos. E sexta-feira a gente segue pelo grupo também. E qualquer questão que quiser ir colocando para a gente desenvolver aqui, coloca lá. Ou se não, coloca aqui mesmo. Um beijo grande.